Não é caridade com o povo brasileiro. É um dever do Trump socorrer o Brasil. Você entendeu agora o nível de ameaça que o Bolsonaro estava recebendo enquanto ele era presidente? Quem afundou o Brasil foi o Biden, a administração Biden e o Lula. Tudo sendo entregue para a China, tipo uma operação de guerra. Ou seja, todos os dados que passavam ali iam parar na China. A China é alvo dos Estados Unidos da América e o Brasil refém da China. Cara, você vê, né? O Brasil não é o Brasil que... Quando eu saí do Brasil, em 2020, o Brasil já estava enfrentando um desafio enorme. 5 anos depois, não é o mesmo Brasil. Não é o mesmo Brasil. Eu falo para vocês, 5 anos, para aquelas pessoas que, seja para o pessimismo, seja para o otimismo, para as pessoas que acham que ou não tem mais nada para fazer, ou não está tudo lindo e maravilhoso, eu digo, 5 anos o Brasil mudou para esse cenário. Você ter a matéria de um nanico moral desgraçado, como o Guilherme Amado, que numa matéria que nem matéria é um negócio opinativo, né? O professor Olavo, ele batia muito nessa tecla, o Lacombe não vejo a hora desse curso estar pronto, né, pra gente poder esfregar na cara desses editoriais, desses jornalistas. Dia 20 de outubro eu retomo as gravações. Não vejo a hora, porque assim, o povo brasileiro mesmo ainda não se ligou. Vocês, óbvio, sim, tá, gente? Vocês são uma outra raça de brasileiros, vocês são maravilhosos. Até quando a gente fala errado aqui, vocês corrigem e a gente agradece de coração. Mas a grande massa no Brasil não tem ideia da diferença de um discurso opinativo, normativo e da descrição de fatos, ou seja, um discurso narrativo. O brasileiro não consegue separar essa linha com clareza. Muitas vezes, eu vejo isso na galera da direita, muitas vezes, tá? A pessoa não sabe se você está descrevendo algo ou se você está opinando sobre aquilo. Mas mesmo o texto opinativo, a fala opinativa, ela tem que ser baseada em fatos, né? Não pode ser... mas aí cabe o debate, mas assim... aleatória, né? A distinção, sabe? A distinção. O que o Guilherme Amado estava fazendo, primeiro, era ficção, porque ele não, como jornalista, ele não tinha a materialidade dos fatos que ele afirma. Gente, isso é inadmissível. Qualquer pessoa que queira narrar fatos, ela tem que ter a materialidade do fato. Se ela não tem documentos, ela tem o próprio testemunho, que também não deixa de ser a materialidade do fato. Tanto é que em processos judiciais, você pode sim condenar pessoas baseando-se em testemunhos. Das provas, essa é a mais fraca, mas não deixa de ser. Agora, você opinar fingindo que você está narrando fatos... Não, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. A prova, um documento de Word, um doc. E detalhe que, na verdade, ele está acusando de um crime, né? Ele tentou fugir, é verdade. Ele está dizendo que ele forjou que ele não teria viajado. Ele teria viajado, mas conseguiu ocultar a própria viagem. Isso é extremamente importante. Isso que o Max está falando, na decisão do Alexandre de prender o Felipe, houve a prisão, foi justamente isso, a suposta burlar a migração. Burlar a imigração, porque ele havia se utilizado, inclusive, da sua posição para isso. Exato. Foi isso. Então chegaram a dizer que ele... porque você está acusando a pessoa de um crime sem provas. Chegaram a dizer que ele próprio teria providenciado essa fraude, né? Sim. Uma história, chegaram. A história... A minuta do golpe também, gente. A minuta do golpe, minuta do golpe, estava no celular do Cid. Mas encontraram uma cópia impressa no escritório do Bolsonaro, no PL, na sede do PL, na mesa do Bolsonaro. Sim, o advogado do Bolsonaro, sabendo que aquele documento tinha sido encontrado no celular do Mauro Cid e que estava incluído nos autos, imprimiu e entregou ao Bolsonaro. Isso aqui está nos autos, para você tomar conhecimento. Mas aí, a minuta do golpe estava na mesa do Bolsonaro, sem assinatura, sem nada. Agora, é curioso, agora que sim, é uma especulação de minha parte, né? Tô falando aqui, tô criticando quem fala de fatos sem materialidade. É curioso, no mínimo curioso, você ter o Barroso agradecendo a administração Biden por toda a atividade do TSE durante as eleições. É curioso você ter a administração Biden. E é curioso isso tudo ter cessado com o Trump. Cadê o e-mail urgente, agora que é a administração Trump? Né? Cadê o e-mail urgente? Sumiu, não temos e-mail urgente. Você vê que os indícios de conluio,
da administração Biden com o STF, o TSE, o governo brasileiro, sob a administração do comunista canalha Luiz Inácio Lula da Silva, você vê os indícios de conluio entre eles dois. Eu ouso dizer que é um dever do Trump. Não é caridade com o povo brasileiro. É um dever do Trump socorrer o Brasil. Sim. Sem brincadeira. Porque uma potência militar e econômica como a dos Estados Unidos, essas pessoas, o Trump tem o dever de caçar cada um da administração Biden que fez isso. É um dever. Eu acho que precisa até ser deixado isso claro, né, que, graças a Deus, nos Estados Unidos, nada fica impune, assim como no Brasil. Não estou dizendo que os Estados Unidos é um país perfeito, que aqui é o paraíso, mas aqui as coisas funcionam com um nível de superioridade a outros países do mundo, sobretudo o Brasil. Assim, é um nível estratosférico o negócio. Não é o nível de Monte Everest, não. O negócio vai para fora do planeta, a comparação. Então, é um dever da administração Trump entender não só essa questão do USAID, de tudo que foi feito ao redor do mundo, mas é esse tipo de colaboração, né, que tudo indica que é uma colaboração, entre a administração Biden e o Estado brasileiro. Porque é assustador. É assustador. Aí agora, para você que está em casa, que não nos segue, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, depois de tudo isso, você entendeu agora o nível de ameaça que o Bolsonaro estava recebendo enquanto ele era presidente? Porque o Biden já era presidente. A gente tem diretor da CIA indo para o Brasil, quando o Bolsonaro era presidente, para garantir a tal da, abre aspas, lisura das eleições. Cadê aquela galera que chama o Bolsonaro de covarde? O Bolsonaro estava com o headshot, como é que fala? A mira. Ele estava com a mira do laser na testa dele do Brasil. As pessoas que falam que o Lula está afundando o Brasil, que o Eduardo Bolsonaro está afundando o Brasil, quem afundou o Brasil foi o Biden, a administração Biden e o Lula. É isso que está acontecendo. Hoje, nesse exato momento. O Brasil não só se entregando por completo à China. Cara, eu não estou conseguindo dar conta de denúncias que chegam para mim. Alan, por favor, fala aqui desse rio aqui lá no Amazonas, que teve uma desestatização e o Lula entregou para o Partido Comunista Chinês. Os casos de ações que estão na mão do Estado brasileiro ou de empresas brasileiras que agora estão sendo levados completamente para o Partido Comunista Chinês, eu não estou dando conta. É sério, não tem programa. Se a gente ficasse 6 horas de programa aqui, eu não teria tempo para falar de todos os casos envolvendo indústria, envolvendo segurança nacional, ou seja, o abastecimento energético, hidrográfico, tudo. Transporte por via como é que é? Hidrovia. Pelos rios. Tudo sendo entregue para a China. Tipo, uma operação de guerra. Qualquer pessoa que entenda de estratégia e tática, sobretudo nos textos soviéticos, qualquer pessoa, você que está nos assistindo, vá depois no site marxist.org, se escreve marxistas sem o A, é em inglês, né? Marxist, no plural, .org, escreve lá, estratégia e tática Stalin. Você vai ter mas vários livros, artigos dos comunistas falando como eles fazem estratégia e tática. E essa é uma delas. Você controlar todo o espectro de segurança, segurança alimentar do país, segurança energética, como aquele país se abastece, petróleo, as usinas de energia por meio de água, que me fugiu aqui agora o nome, como se dá. Eu não sou especialista nesse Hidrelétrica? assunto. Hidrelétrica, obrigado, Lacombe. Assim, eu não sou especialista nesse assunto, mas a China, ela dominou todos os pontos estratégicos do Brasil. Então, enquanto a administração Biden estava sendo meio que forçada pelo US Marshal a cancelar todos aqueles andaimes. Como é que é o plural de andaime? Andaimes. 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 Então, todos os andaimes nos Estados Unidos eram controlados por uma única... Os guindastes, né? Os guindastes. Todos eles eram controlados pelo Partido Comunista Chinês
E o pior de tudo, era controlado remotamente na China com o backdoor. Ou seja, todos os dados que passavam ali iam parar na China. E aí foi uma operação bilionária da administração Biden para tirar isso da mão do Partido Comunista Chinês e escolher uma outra empresa. Cara, uma quebra na segurança nacional americana inadmissível. Inadmissível. E aí como é que você explica que o Biden estava tirando isso da mão do Partido Comunista Chinês, enquanto, ao mesmo tempo, ele estava fazendo de tudo para o Partido Comunista Chinês dominar o Brasil? Ou seja, o Biden estava sendo forçado. A administração Biden, né? A administração Biden estava sendo forçada por algum grupo a tirar isso dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele impulsiona isso nos outros países. Aí o que aconteceu? Trump é eleito e agora está mais forte ainda essa guerra comercial do Trump com a China, que não é uma guerra comercial, diga-se de passagem, eu afirmo sem medo de errar, é uma guerra de fato, só que guerra de quinta geração, onde a China é alvo dos Estados Unidos da América e o Brasil refém da China. Completamente refém da China. Não tem outra maneira de sairmos dessa situação de refém. E quando eu uso refém aqui, em português a gente às vezes fala, né? Pô, fulano ficou refém daquela situação. Eu tô falando naquele sentido em inglês mesmo, hostage, sabe? Que é quando a pessoa tá com a faca no pescoço e o criminoso tá atrás dela, querendo sair do banco e com refém ali, ou então com a arma na cabeça. É refém no sentido de o povo brasileiro, aquele teu conhecido, teu amigo, teu vizinho, você, seus filhos, o povo brasileiro é refém desse partido comunista chinês, criminoso, assassino, que dá tiro na nuca de cristãos à luz do dia, na frente de um muro, para executar pessoas que não obedecem ao Partido Comunista Chinês. Essa é a realidade do Brasil. Esse é o mesmo grupo que estava atuando para falsear os documentos do Felipe Martins e trabalhar na eleição, com muitas aspas, do Lula no Brasil e tirar o Bolsonaro de lá. Para quem ainda não entendeu como que o Bolsonaro era uma pedra no sapato da administração Biden, dos globalistas e desses poderosos que controlam a economia global. Quantas vezes, Lacombe, eu e Max, a gente lê esse texto quase desde quando a gente viu pela primeira vez. Coloca aí, Pedrão, bota assim, Road to Socialism no Google. Bota assim, Road to Socialism, que é o caminho, a estrada para o socialismo, que é o texto, o guia do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. The Communist Party of the United States Program. Se você colocar no Google The Communist Party of the United States Program, que é o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos, tá lá, Road to Socialism. E lá, nesse texto, que é muitíssimo anterior à eleição do Trump, os comunistas dizem o quê? Que a CIA e o FBI, é isso aí, Road to Socialism? No site é melhor, Pedrão. Acho que tem no site. Eu não queria o PDF, não. Obrigado, desculpa aí. Mas deve ser isso aí mesmo. O do site, eu não sei se eles já modificaram, mas sabe o que diz nesse texto? Que é o guia do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Nesse guia, afirma peremptoriamente que Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai estavam sendo dominados pela CIA para sufocar os socialistas. Não estava tendo nada. Não estava tendo nada. Era frame. Era enquadramento, técnica de enquadramento. Vou explicar para vocês como é que funciona a técnica de enquadramento. Quando você vira para a pessoa e fala assim, você é sexista, você não sei o que, você não sei o que lá. Tá na cara que você não é. Mas eles querem criar no imaginário das pessoas que você está cometendo aquelas ações. E que amanhã ele quer te punir por isso. Então ele vai mentindo, espalha essa mentira pela imprensa, como o Stalin falava, né? O que importa é a quantidade, não a verdade. Ou seja, se você tem 17 jornais num único estado falando uma única coisa sobre alguém, cara, dificilmente o teu amigo não vai desconfiar. Tem noção? Se você tem, imagina, você mora no Rio de Janeiro. Esse aí, obrigado, Pedro. Esse aí é o programa. Escreve a palavra Brasil no Ctrl F aí. Bota assim, Brasil, só para o pessoal poder entender do que eu estou falando. Como é que funciona a técnica de enquadramento? E pela quantidade. Né? Você mente sobre aquela pessoa, continua mentindo sobre aquela pessoa, vai falando mentiras, vai fazendo jornais comentarem essa mentira, você vai fazendo com que outros analistas falem sobre essa mentira, e aí lá na frente
Você tem tantas acusações falsas sobre você que aquilo se espalhou de tal maneira que você demoraria uma vida para desfazer os efeitos daquela mentira. Tá claro, pessoal? Você que está em casa me assistindo, eu quero que vocês entendam com clareza isso. Porque essa tática que eles estão usando aí, vê lá em cima, Pedro, a data do original do texto, e lá deve estar assim, modificado em... Não é 2020, não. Será que vai ter? Acho que vai lá no final. Acho que no final vai ter. Isso não é de 2020, esse texto. Aí tá escrito abril de 2020, né? Eles fizeram uma mudança. 2005. Obrigado. Então, o texto é de 2005. Aí eu te pergunto, você que está em casa. O que estava acontecendo no Brasil em 2005? Que a CIA e o FBI estavam atuando? Gente, nada. Nada. O Lula foi eleito em 2002. Em 2003 ele assume. Janeiro de 2003. Nesse período, todo mundo descobriu que o Lula era o maior criminoso do Brasil. Com o mensalão, com tudo aquilo que estava acontecendo. Não tinha atuação nenhuma da CIA. Nem do FBI. Não tinha nada, absolutamente nada. E aí quando o comunista vira e fala assim, a CIA está atuando, o FBI está atuando em favor dos fascistas, esse texto é de 2005. 2005. 11 anos antes do Trump assumir. 11 anos. E os caras repetindo a mentira que eles no futuro iriam fazer. Que é exatamente aquele texto do professor Olavo sobre o contragolpe, que eu já mencionei aqui. Eles ficaram falando de que eles precisavam se preparar para um contragolpe, né? Porque o exército vai dar golpe, 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 quando na verdade foram eles que deram o golpe. E o texto do professor Olavo dizia o quê? Quem é que fica alardeando golpe, e um golpe que não tem nenhum cabimento, senão o próprio grupo que está se preparando para o contragolpe.